Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Diante do aumento de casos de microcefalia causados pela recente epidemia do Zika vírus e também pela falta de conhecimento, o debate sobre a ampliação do aborto legal em casos de má formação grave voltou à cena. Por isso, a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência decidiu debater a importância da criação de um Dia Nacional de Conscientização da Microcefalia. A deputada Rosinha da Defalque, do PTdoB de Alagoas, e também autora do pedido para a realização do debate, é a convidada desta edição do Palavra Aberta. O programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputada, esses casos de microcefalia se somaram muito, no final do ano passado, e agora também a gente está para ver uma decisão do STF sobre a descriminalização do aborto, Eu queria saber com a senhora como é que vai ser esse debate na comissão, se esse seria um caso a mais para se somar aos que estão defendendo o aborto para os casos de má formação encefálica. Como é que está sendo tratado pela comissão? Essa ação, a ADI que tramita no STF, uma delas, para a legalização do aborto, traz exatamente essa fundamentação, essa justificativa. A mãe é afetada pelo Zika vírus, na suspeita, na possibilidade de ter um bebê com microcefalia, estaria permitida, teria a liberdade de escolher se faria ou não aborto. Eu sou uma pessoa com deficiência desde os 2 anos de idade, enfrentei muitos obstáculos na vida para chegar a ser reconhecida pela sociedade como uma pessoa produtiva, capaz de contribuir com o desenvolvimento do país. A família foi fundamental para isso tudo, foi primeira força, e eu me sinto assim muito legitimada a dizer que essa não pode ser justificativa plausível, porque senão estaríamos cometendo eugenia, estaríamos fazendo uma seleção não natural, estaríamos voltando às ideias de Platão, que foram muito boas em alguns casos, mas nesse caso não, de que só os perfeitos podem sobreviver. Na possibilidade de nascer um bebê com microcefalia, a mãe já ter a liberdade de matá-lo antes dele vir à vida, dele ter o direito à vida, não seria no momento em que estamos, que a gente luta por tantas coisas, contra a corrupção e tantas coisas importantes no nosso país, a gente achar que a vida é menos importante. Com certeza, inclusive, aqui alguns estados já estão fazendo um trabalho do pré-parto, inclusive com as mães que já sabem que tem essa microcefalia, e depois também um acompanhamento multidisciplinar, e que estão tendo bons resultados com essas crianças. Isso não seria o caso de ser levado para o STF? O Congresso pode levar essas justificativas para o STF? Como Exatamente. É que isso é tratado? Olha, o próprio governo federal já se manifestou contrário. A própria Câmara já se manifestou contrário. Então, essa ação do STF, ela precisa realmente cada vez mais, aliás, o STF precisa cada vez mais ouvir a sociedade, porque essa casa representa a voz do povo. O governo, através da AGU, já se manifestou também que nesses casos não é a manifestação contrária. Como falei, estaríamos praticando eugenia. E inúmeros casos de pessoas não só com microcefalia, mas com outros tipos de deficiência tão graves quanto, se tiver igualdade de oportunidades, se tiver desde o início da vida tratamento, acompanhamento de políticas públicas, que ela possa se desenvolver, ser estimulada, ter direito a oportunidades iguais a outra criança, a outro cidadão, com certeza ela será produtiva para o país como eu sou. certeza. Inclusive, não é só o Zika vírus,
Outros fatores também provocam a microcefalia. O próprio Ministério já tem dados de que sífilis congênita também provoca, tem números muito altos de microcefalia causados pela mãe que contrai a sífilis congênita, né? Não seria o caso do governo, do sistema público de saúde, ter um tratamento mais eficaz para combater esse tipo de doença? O que a gente precisa é exatamente isso, trabalhar a prevenção e políticas públicas, caso a prevenção não alcance a essas pessoas, a esses cidadãos, caso aconteça o nascimento de bebês com microcefalia, que o Estado como um todo, nos 3 níveis de poder, nos 3 níveis de governo, ele esteja preparado para receber esse bebê e prover, né, a essa criança as mesmas condições de vida que outras. E trabalhar a prevenção, o que você falou é imprescindível, políticas públicas de prevenção. A sífilis, por exemplo, né, a gente vê que ela tem crescido e é uma doença silenciosa, não é uma epidemia como o Zika vírus, que está aqui no auge da epidemia, vamos dizer assim. Você veja que de janeiro a março deste ano, 165 casos confirmados com diagnóstico fechado e mais de 500 notificações que ainda estão também em análise. Inclusive tem um problema da subnotificação em várias cidades do interior que aí não chegam até as capitais para serem notificados ao Ministério da Saúde. Um dado muito que eu conheço bem de perto, que é do meu estado, a capital de Maceió, de Alagoas, que é Maceió, até dezembro do ano passado, tinham 25 bebês que estavam sendo acompanhados com diagnóstico fechado pela Secretaria Municipal de Saúde. Então foi criado um grupo de mães, assistido por uma equipe multiprofissional, que além de caminhar para os locais adequados de acompanhamento médico, de tratamento, de estimulação, de fono, de TO, da clínica médica necessária, eles estavam também provendo acesso dessas mães, dessas famílias, a outras políticas públicas necessárias à sobrevivência, como o próprio BPC, o benefício de prestação continuada. Até porque muitas mães desconhecem. Tem que deixar de trabalhar para cuidar do filho, né? A família são abandonadas toda, pelo marido. A né? família toda, exatamente, Regina. Muitas famílias se desestruturam, outras até têm força para tornar, dar reviravolta e fazer com que isso seja uma bênção mais do que seriam de dificuldades. Mas a mais sacrificada geralmente é a mãe, que tem que abandonar o emprego, tem outros filhos para criar. A maioria são pessoas de baixa renda, de condição social muito carente. E também, sua maioria, são mães jovens, né? São mães despreparadas até para a vida. São mães de primeiro filho também, que já não têm esse conhecimento de como lidar com o bebê. Imagine com um bebê com tantas limitações. Mas nada disso pode ser justificativa. O Estado não pode resolver um problema simplesmente eliminando a vida. Bom, para que não chegue o problema a acontecer, eu tiro ele aqui antes dele nascer. Em vez de fazer realmente a prevenção para evitar e que a mãe cuidados venha ter essa doença. E a prover as necessidades após o nascimento. Sim. Né? Eu, inclusive, falava sobre isso no dia na comemoração da Síndrome de Down, 21 de março. E eu falei que a gente precisava mobilizar o país inteiro, fazer um alerta, apelar para o STF, que não usa essa justificativa, porque não só os bebês com microcefalia serão selecionados para não vir, né, a nascer, mas qualquer doença que gere uma deficiência, né, qualquer doença até que o bebê será impedido de ter a vida. Então, daqui a pouco não mais celebraremos o Dia Internacional da Síndrome de Down, como já existe em alguns países da Europa. Né? Eu tenho uma amiga que inclusive é funcionária desta casa, ela tem um rapazinho já com 13 anos, o João, e ele tem microcefalia, e ele nasceu na Europa. E ela, em todas as consultas, foi induzida a abortar. E ela foi assim resistente, porque lá eles não são obrigados ao aborto, mas
tem a liberdade. Ela, inclusive, como cidadã brasileira, mas com dupla nacionalidade, teve a opção de escolher e o bebê dela é lindo. É um rapaz que está já na escola regular, que tem dificuldades, tem limitações, principalmente porque não temos política pública na educação que realmente sejam efetivas. Mas a criança devidamente estimulada de crescer, desenvolver realmente, né? Pois é. Deputada, e o que o Congresso pode fazer para que as pessoas tenham mais consciência de como prevenir e do problema em si da microcefalia? É prerrogativa legal do Congresso cobrar políticas públicas específicas para este fim e também fiscalizar a efetivação delas. Mas na sociedade cada um tem um papel. O povo, a população, né, a sociedade em geral também tem que fazer mobilizações. Como é que vai acontecer na próxima semana? A 10ª Marcha pela Vida e o primeiro grande ato pela vida, onde se juntarão esses dois grandes eventos e as pessoas irão até o STF e protocolarão um requerimento onde contém exatamente muitos desses argumentos que nós conversamos hoje. Uma pessoa com deficiência, só por ter, uma mãe não teria o direito de matar o seu bebê só pela suspeita de que ele tenha deficiência. O Estado, por sua vez, tem que prover políticas de prevenção e as necessidades para que essa criança, ao nascer com alguma deficiência, tenha as mesmas condições das outras. Nossa. Deputada, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui no programa, ok? Muito obrigada também. Eu conversei sobre a conscientização da microcefalia com a deputada Rosinha da Defal, que é do PT do B de Alagoas. Assista esta e as outras edições em nosso site, no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.